Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras que fazemos é ser santo e ainda assim não ser legalista, vivendo uma vida de liberdade, mas não uma vida de pecado, chamando isso de liberdade. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida, e Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Hoje eu vou ensinar sobre santidade. Na verdade, vou ensinar sobre isso hoje. Nos próximos dias será diferente. Amanhã ensinarei sobre como a verdade é importante. Eu acho que a santidade é algo sobre o qual precisamos falar mais, porque Deus nos chama para vivermos vidas santas. Isso não é algo que ouvimos de nossos púlpitos tanto quanto acho que precisamos ouvir, porque as pessoas realmente, isso as deixa um pouco nervosas, sabe? E santidade não é legalismo. E sabe, eu quero deixar isso bem claro, porque muitas pessoas que pensam em santidade ou tentam viver uma vida santa acham que isso significa que elas têm que ser perfeitas, não podem fazer nada, não podem se divertir. Então, vamos ter a mente aberta e, pela graça de Deus, entrar nisso e aprender coisas que nos ajudarão a viver uma vida que seja mais agradável a Deus e o represente bem. O que é santidade? Bem, santidade é definida no dicionário grego Vines como o estado que é predeterminado por Deus para os crentes. Agora, quando algo é predeterminado, não significa que vai acontecer automaticamente. Isso significa que Deus já decidiu que é isso que Ele quer para nós, sabe? E Ele tornou isso possível para que nós tenhamos, mas temos que fazer nossa parte. É um estado em que, pela graça, Ele nos chama e no qual começamos a nossa caminhada cristã. E assim nós perseguimos. Agora, a palavra perseguir é muito importante e significa crescer rumo à perfeição. Nós pensamos em santidade, achamos que significa que temos que ser perfeitos, mas isso realmente significa crescer, ter sempre uma atitude de busca e luta pela santidade. Enquanto estivermos nesses corpos carnais, nunca vamos manifestar 100% de perfeição. E você diz, então, qual é o sentido de ir atrás de algo que eu sei que eu nunca vou ter? Porque Deus, Ele espera que nós estejamos perseguindo e sempre fazendo progresso. Você pode não ter ainda chegado ao 100% quando Jesus voltar para nos buscar, mas Ele quer nos encontrar indo nessa direção. Esse tem que ser o nosso objetivo. Temos que entender que o chamado em nossa vida é para sermos transformados na imagem de Jesus Cristo. Bem, eu não sei você, mas eu tenho um caminho a percorrer. Eu tenho que continuar perseguindo isso e prosseguindo nisso. O Espírito Santo é o principal agente da santidade. É Ele quem trabalha conosco por esse objetivo. Na verdade, você é santificado quando nasce de novo, se recebeu a Cristo como seu Salvador. Quando o Espírito Santo vem viver em seu espírito, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, porque eles são um, se um está lá, então todos estão. Mas quando o Espírito Santo vem viver em seu espírito, ele tem que tornar tudo santo, porque Deus não pode ficar num lugar que não seja santo. Então, nós temos todas essas coisas maravilhosas em nós, que precisam ser trabalhadas para fora de nós, serem trabalhadas em nossa alma, em nossas ações, para que elas possam afetar outras pessoas e deixá-las famintas por Deus em suas vidas. Agora, eu quero dizer algo aqui, que ser um cristão de verdade é muito mais do que apenas ir à igreja toda a semana. Muitas pessoas, você pergunta, você é cristão? Eu vou à igreja. Bem, digo isso sempre, vou dizer de novo porque é engraçado. Eu posso ficar sentado numa garagem a vida inteira, isso nunca me fará ser um carro. Apenas sentar no banco da igreja, isso não significa ser cristão.
Tem muita gente que vai à igreja porque cresceu indo à igreja, ou é um hábito, ou pode até fazer isso por motivos sociais, mas devemos ir à igreja para aprender, para ter comunhão com outras pessoas, para prestar contas a outras pessoas, para ter um lugar dentro do qual possamos estar envolvidos em servir a Deus e fazer coisas que ajudarão o reino de Deus a crescer. Santidade não é legalismo, quero ter certeza que deixei isso claro. Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras que fazemos é ser santo e ainda assim não ser legalista, vivendo uma vida de liberdade, mas não uma vida de pecado, chamando isso de liberdade. Viver uma vida santa não significa que não divertimos, que nunca vamos a festas. Você tem que lembrar que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, então, obviamente, ele não é contra festas. Mas você pode ir a uma festa muito impura, pecaminosa, ou numa festa boa, divertida, divina e santa, sabe? Isso não significa ter que ficar orando durante a festa, só significa que você não vai fazer coisas que sabe que Deus não aprovaria. Ser santo não significa que você não pode ver filmes, não pode jogar cartas, ou que você não pode dançar. Não tem nada a ver com cortar o cabelo, usar joias e maquiagem. Não somos profanos se mudarmos a cor do cabelo? Se usamos roupas coloridas, furamos as orelhas ou aplicamos botox? Ao contrário das crenças de muitas pessoas, sei que alguns de vocês caíram da cadeira quando eu disser isso, não somos profanos se fizermos uma tatuagem. Os religiosos falam, ele tem uma tatuagem, deve ser isso, deve ser aquilo, sabe? Você não pode julgar o coração de alguém pelo que ela veste ou pela cor do seu cabelo, ou se ela tem uma tatuagem ou aplica botox. Nós precisamos parar de julgar as pessoas pela aparência exterior, porque Deus vê o coração. Sabia que a Bíblia diz que Deus tem uma foto nossa tatuada na palma de suas mãos? Imagine isso. Algumas pessoas, elas tatuavam no Antigo Testamento diz em Isaías 44:5, elas tatuavam nas mãos, eu pertenço ao Senhor. Alguém dirá, Isaías 44:5, eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. Então o outro escreverá a marca ou a tatuagem na mão dele. Eu sou do Senhor. Bem sabe, no ano passado, aos 79 anos, eu fiz uma tatuagem bem no meu ombro esquerdo, nas costas. Eu pertenço a Jesus. E fiz isso realmente apenas para meio que provar às pessoas religiosas que você pode ser santo e ter uma tatuagem. E além disso, eu queria que qualquer pessoa que visse o meu ombro soubesse que eu pertenço ao Senhor. Agora, não são muitas as pessoas que veem o meu ombro, mas algumas vezes eu mostro a elas. Hebreus 12:14. Esta é uma escritura interessante que talvez não usamos muito porque ela diz algo que é assustador e nós não gostamos de assustar as pessoas, sabe? Mas isso é importante. Hebreus 12:14. Esforçai-vos significa façam um esforço para viver em paz e persigam, o que significa buscar, ir atrás de todo o coração dessa consagração e santidade. E aqui vem, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Agora espere um minuto, Joyce. Eu nasci de novo, eu vou para o céu. Bem, apenas fazer a oração do pecador não significa necessariamente que você vai para o céu. Há uma vida que Deus espera que vivamos. Não somos salvos pelas nossas obras. Mas se formos verdadeiramente salvos, nós vamos querer viver vidas santas que sejam agradáveis a Deus. Deixe-me repetir. Não somos salvos pelas nossas obras. A Bíblia diz claramente em Efésios que não é pelas obras, não há obra que possamos fazer, que nos salve. Somos salvos pela graça e misericórdia de Deus.
Mas, se somos salvos de verdade, digo verdadeiramente salvos porque acho que muitas pessoas acham que só porque fizeram uma oração e se arrependeram de seus pecados uma vez, isso significa que está tudo bem e vão à igreja todo domingo, mas vivem como o resto do mundo no resto da semana? E eu assumo a responsabilidade por isso como professora. Somos nós que precisamos dizer às pessoas que seu compromisso inicial com Cristo é o início básico de sua caminhada com Ele. Mas, a partir de então, você precisa crescer e buscar a santidade. E eu não disse isso. Paulo disse e registrou em Hebreus, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. E não significa que tem que ser perfeita, significa apenas que preciso estar buscando constantemente andar na vontade de Deus e fazendo o que eu creio que Ele gostaria que eu fizesse. É óbvio, a partir dessas palavras, que devemos fazer um esforço no poder do Espírito Santo. Não um esforço carnal e humano, mas um esforço no poder do Espírito Santo. Eu disse que o Espírito Santo é o principal agente na santificação, porque nós não podemos fazê-lo sem o poder do Espírito Santo. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ou batizados no Espírito Santo, ou dotados do poder do alto, ou como você queira chamar isso. Nós não podemos viver a vida que Deus quer que vivamos, a menos que estejamos cheios do Espírito Santo. Isso é algo que oro todos os dias, porque não podemos ser cheios só uma vez. Precisamos ser cheios